Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Primavera com Josué e Caleb. Essa série está estudando a Bíblia, hein? Está estudando a Bíblia, sim, o livro de Josué. A gente usa esse guia de estudo aqui, também conhecido como lição da escola sabatina. Hoje é a nossa lição número... até perdi, acho que é 4. Essa é a lição número 4. Seja forte. Essa é a assertiva de Deus para Josué. Leia Josué 1, 7 a 9. Porque o Senhor repetiu 2 vezes a Josué a necessidade de ser forte e corajoso. Porque os problemas são grandes. Você pensa que derrubar uma cidade é fácil, é? Você pensa que instituir a ordem, a lei, é fácil? Veja o trabalho que está... Olha que é um problema até menor. Veja o trabalho que o Eduardo Bolsonaro está tendo para tentar fazer o mundo perceber a perseguição política que está acontecendo aqui no Brasil. Veja a luta dele. Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos. Os bolsonaristas aqui no Brasil. Você precisa, numa luta dessas, você precisa ter força e coragem e fé. A tarefa diante de Josué envolvia desafios que pareciam insuperáveis. As muralhas das cidades de Canaã pareciam impenetráveis e a população dessa terra estava preparada para a guerra. Afinal, eles já estão há 40 anos se preparando, desde que os espias estiveram lá. Por outro lado, os israelitas, simples nômades, não possuíam nem mesmo as máquinas de guerra mais primitivas para enfrentar as muralhas fortificadas. Os registros históricos nos mostram que nem mesmo o Egito, a maior potência da época, era capaz de dominar Canaã permanentemente. No entanto, o chamado para que Josué fosse forte e corajoso não estava relacionado apenas às estratégias de guerra. Força e coragem eram necessárias para permanecer fiel à Torá, à lei de Deus, aos seus requisitos que definiam a aliança de Israel com Yahweh, o Senhor. Leia Efésios capítulo 6, verso 10 a 18. Mesmo sem participar de combates militares, como podemos aplicar as palavras de encorajamento dadas a Josué em nossas lutas diárias e espirituais? Nós precisamos ter coragem para ser cristão hoje em dia. Ter força, coragem e força para dizer, não, nós temos que seguir. Nós temos que viver uma vida segundo Cristo viveu. Hoje, ao cumprir a missão de Cristo, a missão que Cristo nos confiou, enfrentamos desafios semelhantes ao de Josué. Precisamos travar uma guerra contra nossas próprias tendências pecaminosas e contra os poderes e as autoridades espirituais desse mundo de trevas. Assim como Josué, temos garantia da presença de Cristo. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Lembra o verso que nós encerramos a lição passada? Mateus 28, 20? Assim como a presença do Senhor foi suficiente para afastar todos os medos de Josué, também deve ser suficiente para banir nossas dúvidas e ansiedades hoje. Você que está ansioso, depressivo, volte os seus olhos para Jesus Cristo. Leia o livro de Josué e perceba que Deus estava sempre com ele. Leia o Novo Testamento e perceba
que Deus está sempre com os seus servos. Nosso desafio é conhecer o Senhor o suficiente para confiar nele e nas promessas que ele nos fez. Desculpa. E é por isso que, mais do que qualquer outra coisa, precisamos de um profundo relacionamento pessoal com ele, com Deus, com Jesus. A questão crucial para nós hoje é a mesma enfrentada por Josué. Como podemos permanecer fiéis ao que a palavra de Deus diz, mesmo quando isso é impopular ou inconveniente? O cristianismo está a démodé. Muitos cristãos estão envergonhando a luta de Cristo. Não é fácil, não é? Quinta-feira, próspero e bem-sucedido. Leia Josué 1, 7 a 9. Leia Gênesis 24, verso 40. Leia Isaías 53, verso 10. E Salmo 1, verso 1 ao 3. Com base nesses textos, o que significa prosperar e ser bem-sucedido? Aperta o pausa, leia lá e volta aqui. Desculpa. Vamos ler o comentário do autor. Ser bem-sucedido em Deus, eu vou responder sem ler o texto, depois a gente vai ler. E aí eu vou ver o comentário do autor, e daí você, depois de ter lido aí, pode chegar à sua própria conclusão, tá bom? Eu acredito que prosperidade no Senhor é você estar feliz com o seu relacionamento, com a sua vida com Deus. Essa felicidade, essa felicidade, essa alegria, a palavra alegria é melhor do que felicidade, porque a alegria é um estado de espírito e felicidade são momentos. Essa alegria com Deus nos permite prosperar no nosso relacionamento com os seres humanos. Vamos ver o que o autor está dizendo? O termo hebraico tsalak, próspero, veja Josué 1:8, significa realizar de maneira satisfatória aquilo que foi planejado ou viver em um estado de circunstâncias favoráveis. Ser próspero é estar bem. Ter dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Lembra aquela musiquinha, Adeus Ano Velho? Também pode significar ser prudente, agir com sabedoria. Ocorre frequentemente em Jó, Provérbios e Salmos, onde a noção de sucesso está intimamente ligada a agir com sabedoria, temendo a Deus, obedecendo a sua palavra. Do ponto de vista humano, Jó não era próspero, porque ele estava sendo atacado por Deus com doenças ferozes. Mas do ponto de vista de Deus, Jó era próspero, porque ele estava intimamente ligado a Deus e tinha certeza na promessa de que ele veria a Deus. Isso é prosperidade, estar em paz com Deus. Nessa percepção, o sucesso não é necessariamente definido como ter prosperidade material, embora não exclua isso. O verdadeiro sucesso é viver em harmonia com os valores e princípios espirituais que estão na base do mundo criado por Deus e que são expressos em sua lei. De fato, confiar nas promessas de Deus, especialmente na salvação pela fé, e obedecer à sua lei, não se opõem um ao outro. Representam dois aspectos da vida cristã. Confiar em Deus e obedecer a Deus, crer na salvação pela fé, obedecer à lei, essas coisas não estão se contradizendo.
representam dois aspectos da vida cristã. Com vocês, os reis Nabucodonosor e Belsazar. Fala oi aí para meus amigos, vocês estão passando no YouTube ao vivo. Vem aqui, fala bom dia para eles, vocês são corajosos? Bom dia. Josué foi chamado a ser forte e corajoso. Vocês são corajosos? Manda eles compartilhar aí, por favor. Curte, compartilha. Deus abençoe vocês, bom trabalho. Amém. Esses são os reis Belsazar e Nabucodonosor. Eles é que mandam aqui na Babilônia. Muito bem. Obrigado, meus amigos Nabuco e Bel. Deus vos abençoe. Assim como a presença do Senhor, nosso desafio é conhecer o Senhor o suficientemente para confiar nele e nas promessas que ele fez. E é por isso que, mais do que qualquer outra coisa, precisamos de um profundo relacionamento pessoal com Deus. Nosso desafio é conhecer o Senhor o suficiente para confiar nele e nas promessas que ele nos faz. E é por isso que, mais do que qualquer outra coisa, precisamos de um profundo relacionamento pessoal com ele. A questão crucial para nós hoje é a mesma enfrentada por Josué. Como podemos permanecer fiéis ao que a palavra de Deus diz, mesmo quando isso é impopular ou até inconvenientemente? Acho que eu estou lendo coisa errada aqui. Não, acho que é isso mesmo. Seja forte. Agora vamos falar prosperidade e sucesso. Vou colocar você aqui de novo na mesa. Para finalizar esse estudo de hoje, eu estou meio resfriado. Dá licença, viu? Vou usar o papel aqui. Vou esconder aqui para você não ver, tá bom? Pronto. Próspero e bem-sucedido. Leia Josué 1, 7 a 9, Gênesis 24, 40, Isaías 53, 10, Salmo 1, 1 a 3. Com base nesses textos, o que significa prosperar e ser bem-sucedido? Acho que eu já falei sobre isso, né? Estou confuso aqui hoje. Leia, de fato, confiar nas promessas de Deus, especialmente na salvação pela fé, somente obedecer à lei, não se opõe um ao outro, representam dois aspectos da mesma vida cristã. Ah, tá, agora eu lembrei, eu parei aqui, ó. Leia Romanos 3, verso 31. O que esse texto diz sobre a relação entre lei e fé? É que eu tô aqui no meio da rua, as pessoas passam e às vezes a gente se distrai. Perdão, tá bom? Se eu soubesse editar, eu ia editar, mas eu não sei. Pensar que a fé na morte expiatória e sacrificial de Jesus em nosso favor se opõe à obediência à sua lei, à lei de Deus, é uma ideia falsa e perigosa. Salvação pela fé não exclui obediência à lei. Lei e graça sempre andam juntas. Apenas uma compreensão superficial do papel da lei de Deus pode levar à conclusão de que a lei e a graça são opostas. Os escritores do Antigo Testamento tinham grande respeito pela lei e consideravam uma fonte de prazer. Salmos 1, verso 2, Salmos 119, verso 70, Salmos 119, verso 77, Salmo 119, verso 174. Quando entendemos e utilizamos a lei corretamente, temos uma compreensão mais profunda de nossa própria pecaminosidade, Romanos 7:7, e necessidade da justiça de Cristo, Gálatas 3, verso 24. Mesmo observando a lei de Deus pela graça,
como sua experiência mostra a necessidade da justiça de Cristo que nos cobre? Vivendo pela lei, sob a graça de Jesus, nós sabemos que há uma justiça. Ao morrer na cruz, Jesus estava mostrando a justeza da lei. Muito obrigado porque você esteve até aqui, tá bom? Vamos dar a lição por encerrada. Tem um texto adicional aqui que eles mandam ler Patriarcas e Profetas, a travessia do Jordão. Patriarcas e Profetas é um livro escrito por Ellen G. White, publicado pela Casa Publicadora Brasileira ano passado, página 12, tá bom? Leia lá. Ah não, página 307. Muito obrigado. É bom saber, se você quiser mais informações sobre os livros de Ellen White, digita aí que a gente vai falar mais, tá bom? Muito obrigado. A semana que vem nós vamos estudar um assunto surpreendidos pela graça. Algumas pessoas foram surpreendidas pela graça de Deus. Quem? Raabe, a prostituta. Então semana que vem a Raabe vai nos falar o que é a graça de Deus. Eu falei nos vídeos anteriores aí sobre o problema da igreja. A igreja cristã está tendo um problema em enfrentar a homossexualidade. A igreja não consegue provar que isso seja um problema pessoal, que isso seja uma escolha da pessoa, né? Como o pecado. O pecado é uma escolha, não é? A sua condição sexual não é uma escolha. Você nasce como é. Você não nasce hétero. Aliás, você não se torna hétero. Você nasce hétero. Você não se torna homossexual. Você nasce homossexual. E isso é um grande celeuma na igreja. A igreja católica, a líder das igrejas, não é? Silenciou durante esses 2000 anos aí. Fechou os olhos, porque a homossexualidade estava presente dentro da própria igreja. Boa parte dos clérigos eram homossexuais. A igreja fecha os olhos. A igreja evangélica fala que é espírito mau que está. Por isso que as pessoas praticam a homossexualidade. E o que Jesus falou sobre isso? Ele falou, vocês estão discutindo coisas pequenas. Prostitutas e publicanos, eles vão preceder vocês na entrada do céu. Vão entrar primeiro que vocês no céu. E a semana que vem nós vamos falar sobre isso. A prostituta Raabe, que salvou não só a si, mas toda a sua família, pela fé na graça de Deus. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Tá bom? Muito obrigado porque você esteve até aqui. Inscreva-se no canal se ainda não for o caso. Dê o seu gostei ou não gostei, pro YouTube tanto faz, se você gostou ou não. Compartilhe o vídeo, alguém pode estar precisando. Lembrando, o canal Vigia das Pessoas comentou a Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse. Inclusive o livro de Josué está aí. Você pode olhar lá os primeiros vídeos, ou pode continuar o nosso estudo diário aqui. O objetivo principal é aprender, aprender, aprender sempre. Que o Vigia das Pessoas te abençoe e te guarde. Que o Vigia das Pessoas tenha misericórdia de ti. Que o Vigia das Pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Vigia das Pessoas te dê paz. Paz.